esta live muito forte, a paz e a graça do Senhor Jesus com todos. Com certeza essa live vai impactar a vida de todos. Então quero pedir você que for chegando, já vai compartilhando essa live. Nós vamos falar como descobrir o nosso chamado. Então compartilhe com irmãos. Tem muitos irmãos que têm dúvidas sobre isso. Você conhece alguma pessoa? Pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, compartilhe que as pessoas precisa descobrir o seu chamado. Muitas pessoas estão no lugar errado. Por isso que não está produzindo, por isso que não está dando fruto. Muitas vezes, por isso que ele está frustrado. E isso nós vamos eu tenho um testemunho para falar disso, de vir Verdade. pessoas no lugar errado que não está dando fruto. E hoje quem vai ensinar isso para nós é o nosso amigo aqui, que já esteve aqui várias vezes aqui no canal. Profeta Renato, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Aleluias. Amém. Obrigado, apóstolo Ariston. Gratidão. Sempre muito bom estar aqui com você, com a sua audiência. Glória a Deus. O profeta Renato já participou, junto com a profetisa Bruna, sua esposa, do Podercast número 17. Se você não assistiu, assista lá, conta o testemunho dele e dela, né? Que estavam os dois Glória a Deus. juntos. Já fizemos live, eu com ele e eu com a profetisa Bruna, e as lives têm sido impactantes. Até hoje, o pessoal tem sido tocado pelas lives, graças a Deus. Que Então, bênção. se você tiver dúvida desse assunto, você pode fazer as perguntas aí quando surgir alguma coisa que nós vamos tentar responder. Nós não, o profeta Renato vai tentar responder. O profeta Renato vai responder. Ana Isabel, Pai do Senhor, Lida, acho que é Lida, que Deus abençoe, boa noite. Profeta Renato, Meu Deus. esse negócio do chamado, como é que descobre o chamado? Tem como descobrir o chamado? Tem que orar muito, jejuar? Como é que funciona isso? Legal, legal. Ariston, eu creio que esse assunto, ele é um dos assuntos mais importantes, né? Porque fala a respeito do porquê você existe, né? Por que você está aqui nessa terra? Por que que você... qual o propósito, né? Qual o propósito para o qual o Senhor desenhou você, para que você estivesse nessa terra e cumprisse algo, né? Cumprisse uma missão. E é tão importante que a gente percebe, eu creio que o apóstolo também deve acontecer muito com você, muitas pessoas procuram, né? Porque elas querem descobrir quem elas são no reino de Deus, quem elas são na igreja, qual é o chamado, né, que elas têm, quais são os dons que Deus colocou nela, e a gente percebe muitas pessoas assim, procurando descobrir, né, perseguindo esse chamado, e muitas vezes a gente vê pessoas que há muitos anos já são cristãs, já nasceram de novo, já estão no reino de Deus, já servem muitas vezes, né, assim, na comunidade, na igreja, e ainda assim elas não parecem não ter muita clareza a respeito de quais são os seus dons ou quais são as suas atribuições, tarefas, né, específicas para as quais o Senhor chamou elas, né? Então esse é um tema que eu vejo assim que é vital para a vida cristã, para a frutificação da vida cristã. Então, eu quero falar para você, ó, um tema muito importante. Eu vou fazer até a primeira pergunta para o profeta. Glória a Deus. Se eu não me engano, o pessoal diz assim que dando 2 toques na tela é uma forma de curtir, ou você vai no chat e dá o like, que é uma forma de o próprio YouTube divulgar a live para mais pessoas. E você pode também compartilhar. Uma irmã aqui, aliás, toca 2 vezes na tela, é uma forma de curtir. Profeta, primeira pergunta, então, como você está falando que é algo que precisa, muita gente descobre, a pergunta é, então todo mundo nasceu, tem um propósito, todas as pessoas têm um propósito na vida, quando nascem, fala assim, olha, ele tem um propósito, tem um chamado, tem dom, todos ou alguns não têm. Eu creio Leandro que, Correia, Deus abençoe, Leandro. glória a Deus, Leandro, meu um amigo, shalom, shalom, shalom a todos. Eu creio
que a cada pessoa, e na verdade isso está, né, nas escrituras, para cada pessoa, o Senhor ele desenhou algo, ele formou, ele planejou. Antes mesmo que você viesse ao mundo, o Senhor ele formou você de uma forma maravilhosa. A palavra do Senhor vai falar. Isso está lá no Salmo 139, né? A palavra diz que antes que houvesse dia, a todos os nossos dias, eles foram escritos pelo Senhor. Então, você imagina que lá no céu, apóstolo Ariston, cada um que está aqui, lá no céu, existem pergaminhos, existem livros, que são livros do seu destino, ok? O Senhor, ele escreveu a seu respeito antes que você nascesse. Ele elaborou um plano, é um destino profético para cada pessoa. Agora, eu creio que a grande chave é que alguns descobrem esse destino, e é maravilhoso quando você descobre quem você é, quando você descobre a sua identidade, quando é descortinado para você a quem você é, qual é o seu destino, isso é impactante. Isso vem com muita força no seu espírito, vem com muita força no seu interior, e aqui acontece uma guinada, uma mudança de vida. Porém, muitas pessoas passam muitos anos e não descobrem o seu. Eu vou contar o meu exemplo, né? Eu, por exemplo, eu não sabia qual era o meu destino. Quando eu era muito novo, eu jogava futebol. Olha lá, a Esther falou que descobriu. Glória a Deus, Esther. Que o Senhor abençoe. Claro. Quando eu era novo, eu jogava futebol. E eu queria aquilo para minha vida, né? Eu a noite e dia pensava em ser um jogador de futebol. Isso eu era um adolescente, né? Eu pensava dia e noite naquilo, treinava, me esforçava, sonhava, enfim, eu vivia, eu respirava esse sonho, né? Eu respirava um sonho, no meu caso, o sonho de ser um jogador de futebol. E eu já era cristão, e eu acreditava que Deus ia me abençoar naquilo, que Deus ia me usar naquilo, que eu seria um jogador, eu ia poder dar um testemunho, né, de Jesus, enfim. Mas eu descobri que aquilo não tinha nada a ver com o propósito de Deus na minha vida, não tinha nada a ver para mim. No meu caso, eu descobri um problema cardíaco, né? E aí eu fiz alguns exames, fui para o hospital, fiz uma cirurgia na época, cardíaca, e aí o meu sonho começou a ruir, né? O meu sonho começou a ruir. Mas nesse momento, eu tinha ali por volta dos meus 16 anos de idade, mais ou menos. Nesse momento, o Senhor me visitou, e me visitou poderosamente. E na época, o Senhor me deu um texto, eu vou até ler. Isaías 49, né? Isaías 49, o verso 1. Esse texto ele diz o seguinte: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Então, o Senhor, nessa época, ele me visitou e ele me entregou essa palavra. Nessa hora, eu tive uma convicção completa que ele estava me chamando para o ministério, né, como um ministro do evangelho, um pregador da palavra. Ele também me deu Isaías 55, que fala: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, esse aqui é um ponto, olha só. Quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor te chamou para algo. O Senhor, ele planejou algo para você e ele te chamou para algo.
quando você veio, né? Porque nós somos, o nosso espírito vem lá do céu, né? Nosso espírito vem de Deus e ele acessa então essa dimensão da Terra, né? Da vida. Quando você foi enviado, quando você veio, você já veio com um desenho e com um chamado dentro de você, é como se fossem códigos. Esses códigos precisam ser despertados. Quando esses códigos são ativados na sua vida, você começa a descobrir o seu chamado e você começa a entrar no seu chamado. Aqui existe poder, aqui existe graça de Deus, favor de Deus sobre a sua vida. Quando você começa a caminhar realmente naquilo para o qual você nasceu, aqui existe um favor extraordinário do Senhor. E você falou que descobriu mais o seu chamado com 17 anos. É possível a pessoa viver a vida toda e nunca descobrir o chamado? Pessoas morrerem, pessoas cristãs, pessoas que servem a Deus, e partir deste mundo e nunca ter vivido seu chamado? E eu até lembro do Kenneth Hagin, falando, depois você responde essa pergunta, que o Kenneth Hagin ele era pastor da igreja, ele conta muito, eu conheço um pouco a história do Kenneth Hagin, que li os seus livros centenas de vezes. Ele fala que ele foi 14 anos pastor, de 2 igrejas foi 3, e aí tem uma época que Deus falou assim, ó, não quero que você pastoreie, eu quero que você seja um evangelista, e depois ele abriu o Rema e foi lá. Mas ele fala assim, Deus falou para ele, ó, o seu chamado, seu ministério está começando agora. E eu falei, não, Olha mas só. eu era pastor e coisa e tal. Eu falei assim, ó, você estava na vontade permissiva, eu permiti você ser, mas não era isso que eu queria para você. Seu ministério está começando Tá. agora. Então é possível a pessoa viver a vida toda e nunca descobrir qual o chamado? Acontece isso? Acontece sim. Existem pessoas que, por exemplo, elas são médicos, né? Um exemplo, ela é médica a vida toda. Quando ela estiver diante do Senhor, o Senhor vai falar assim: muito bem, você fez um bom trabalho como médico. Mas na verdade, quando o que eu planejei para você é que você fosse um evangelista. Ou ao contrário, a pessoa viajou as nações, pregou, e o Senhor depois, diante dele, o Senhor vai falar: mas não era isso que eu tinha para você. Eu queria que você fosse um advogado, entende? Então, ah, isso pode acontecer, né? Pode acontecer de você viver. A minha esposa mesmo, né? Ela no Podercast, ela conta o testemunho dela que ela tocava o teclado na igreja. E isso era muito bom. Ela adorava o Senhor. Mas ela foi descobrir que ela foi chamada para o serviço, o ofício de profeta, né? E aí ela entendeu que, na realidade, ela estava no chamado errado. Então, ela toca teclado até hoje. Nós temos aqui um teclado, e de vez em quando nós fazemos um tempo aqui de louvor, de adoração aqui na nossa casa. Mas ela entendeu que o carro-chefe, né, o chamado principal dela, não é o teclado. É realmente o ministério da palavra, do ensino, né, o ofício profético. E as pessoas estão perguntando ali, né? Se o chamado pode. Está ligado à profissão, ao trabalho, e como saber o meu ofício. Isso. Eu acho que profissão, trabalho, é o que a pessoa vai ser e fazer, né? Chamado tem a ver com isso, né, apóstolo? Ela pode ter a ver, né? Pode estar conectado, Tayla. Mas, por exemplo, Paulo, ele sabia muito claramente, né, que ele era um apóstolo. Ele tinha um chamado apostólico muito grande, mas como trabalho, ele fazia as tendas, né? Eu creio que o importante é que você saiba quem você é, porque quando você sabe quem você é, pode até ser que você trabalhe em diversas áreas ou faça diversas coisas, mas você não perde o norte, né? Então, Paulo, por exemplo, ele tinha momentos que ele trabalhava com a tenda, tinha momentos que ele não trabalhava com a tenda.
porque ele priorizou, né, realmente a vocação, o chamado, né, diante do Senhor. Deu para entender? Deu. Ah, eu queria abrir um texto aqui, Ariston, em Efésios, capítulo 1. Em profeta, quando você está abrindo o texto, eu lembrei do Reinhard Buck, que fez grandes cruzadas de evangelistas, cruzadas enormes na África, e ele foi, não sei se você sabe como ele descobriu o chamado dele, ele com 9 anos de idade, ele foi na igreja, o pai dele era pastor, e numa reunião de oração ele tem uma visão da África tomada pelo sangue. E ele fala, pai, depois acaba a reunião, ó, eu fui chamado para ser missionário na África. O pai nem deu bola, porque era uma criança, 9 anos, e ele disse que o pai nem ligou tanto porque ele falou, mas realmente depois ele estava na África e ganhou milhares de pessoas na África. Mas eu fiquei impressionado que ele teve a visão do chamado dele com 9 anos de idade. Isso. Tremendo. Então, eu me lembrei, você falando disso, do profeta Bob Jones, né? O profeta Bob Jones, que é um dos caras que eu admiro muito, né? Ele já é falecido. O profeta Bob Jones também conta que ele tinha 7 anos de idade, quando ele estava andando em ruas de terra, né? Com 7 anos ele estava andando numa rua de terra, lá no Arkansas, né? O estado que ele morava. E com 7 anos, ele andando nessa rua de terra, ele conta que o arcanjo Gabriel apareceu para ele, né? E o arcanjo Gabriel apareceu na frente dele, assim, e tocou uma trombeta. E o arcanjo estava montado num cavalo. Diz que o arcanjo estava num cavalo, tocou a trombeta de. Ele até fala se era de prata ou de ouro, tocou a trombeta. E o Gabriel pegou aquele. Tinha um manto na mão de touro, de pele de touro. E o arcanjo Gabriel jogou assim no chão esse manto. E aí ele até fala que era um manto de profeta. E aí o Bob Jones, né, que se tornou um dos maiores profetas. Ele sabia que era manto de profeta? Ele Ou o anjo sabia. falou? Isso eu não sei, ele, pelo que eu lembro, assim, ele sabia. Pelo que eu lembro, ele sabia. Quando ele olhou, ele sabia. Mas eu não sei como que ele sabia, né? Como que se o anjo falou, eu não sei. Ou Mas ele teve a sabia. ele Ele teve a era uma impressão. criança. E ele disse que ele ficou com medo na hora e saiu correndo. Ele saiu correndo. Aí eu conheço a história dele, né? Ele teve uma história muito difícil de vida. Depois ele só foi entrar no chamado dele mesmo quando ele já tinha acho que uns 40 anos de idade. E aí ele fala que ele aceitou, ele até voltou nessa estrada e ele aceitou esse chamado que Deus tinha para ele como profeta. Ele se tornou realmente um dos maiores profetas do século, assim, né? O profeta Bob Jones, americano, né? Então, Ariston, existem experiências que são muito claras, como, por exemplo, o Reinhard Bonk, essa experiência do Bob Jones também, né? Uma visitação. Na Bíblia, nós vemos experiências de chamado muito claras, né? Por exemplo, Gideão, o anjo apareceu para Gideão também, né? E aí o anjo fala com ele, que estava chamando ele para liderar Israel naquela guerra, e aí o anjo traz a palavra ali para ele, claramente. Também me lembro agora do William Branham, que também foi um dos maiores profetas, né, do século passado. E o William Branham, ele estava numa crise muito grande, já era pastor. Ele deixou um dinheiro com a esposa dele, assim, era um pouco só de dinheiro que ele tinha, ele deixou com a esposa, ele falou, eu vou orar. Ele foi para uma caverna orar, e ele falou assim, eu não vou sair de lá até que o Senhor me fale algo que mude a minha vida, né? Algo assim. E aí o William Branham foi para essa caverna. Exatamente, né? A irmã está falando ali, ou o irmão, não sei. Já haviam sinais, né? Desde o nascimento dele já houve sinais, realmente.
E aí ele entrou numa caverna. Quando ele estava lá, ele diz que ele estava rasgando o coração, né, diante do Senhor, lançado no chão, orando. De repente ele percebeu que entrou alguém na caverna, e era um anjo. E esse anjo falou para William Branham. O anjo falou: eu vou te dar 2 sinais. Um deles é que você vai revelar os segredos do coração dos homens, né? Que seria um apontamento para o dom profético, né? Dom de profecia ou palavra de conhecimento, né? Que ele tinha muito, William Branham. E o anjo falou também que a enfermidade, né, não resistiria, o câncer não resistiria, então era um dom de cura. E diz que a partir desse momento, essa foi a virada de chave, né, no ministério do William Branham. Ele era apenas um pastor, até sem muito sucesso, e aí depois dessa visitação desse anjo, ele começou a operar em um nível novo, né, e o Senhor começou a liberar muitos e muitos milagres nas reuniões, né, do profeta William Branham. Moisés também foi um profeta que o Senhor apareceu, né, na sarça ardente e concedeu a ele sinais. Né? No caso de Moisés, ali o cajado, né, a mão, está nas escrituras os sinais que Deus deu para Moisés, e aí o Senhor envia Moisés, que se moveu com grande poder, né, naquela época também. Então, queridos irmãos, existem chamados que você vai receber uma visitação do próprio Senhor ou de um anjo do Senhor, e aí o Senhor vai te revelar, mas pode não ser assim. Em outros casos, não é assim. E aí, por isso que nós estamos aqui na live, para tentar ajudar, né, os ouvintes, cada pessoa, a entenderem melhor a vocação, né, pessoal, a vocação de cada um. Eu quero ler esse texto em Efésios, e aí eu quero entrar, assim, apóstolo Alisson, em, quem sabe, algumas dicas, né, que podem ajudar você a entender o seu chamado. Amém? Amém. Efésios 1, o verso 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só o 18. Iluminados. Eu quero orar por isso hoje, que os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Glória a Amém. Deus. Eu acho interessante, apóstolo Arisson, esse texto, porque Paulo fala sobre uma iluminação, né, do coração para descobrirmos a esperança do seu chamado. E ele fala assim: eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação seja derramado, para que vocês tenham os olhos do interior iluminados para saberem. Então, no final da live, eu creio que podemos orar, né, juntos aqui, para que o espírito de sabedoria, o espírito de revelação venha sobre você, para que você descubra
para que você nasceu. Que os teus olhos sejam abertos para que você tenha um entendimento como você nunca teve a seu respeito. Eu creio que hoje, nessa live, pergaminhos serão abertos. Amém. Os pergaminhos da sua vida. Entenda, irmãos, que você existem escritos no céu, escritos a respeito da sua vida, do seu chamado. Que hoje o Senhor descortine, ele abra esses pergaminhos. Amém. Aproveitando, né, o canal do Ariston que fala muito sobre a oração em línguas, eu quero fazer um link aqui dizendo que quando você ora também em línguas, você está chamando o que está escrito nesses pergaminhos para o material, né? Por quê? Porque você está orando de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você está Sturuanda, Arabaxê, Kamanaracei, orando em línguas, essa oração é como se você estivesse escrevendo, datilografando aqui na terra o que o Senhor já escreveu a seu respeito no céu. Por quê? Porque quando você concorda com o céu, você traz a existência para a terra, né? Aquilo que você ora. E então, quando você ora em línguas, você ora de acordo com a vontade de Deus e você traz, então, o seu destino, né, à existência. Amém? Exatamente. O Leandro, né, Correia, ele colocou que para alguns o chamado, né, o chamamento é descortinado de forma gradual. Exatamente. Exatamente. Então, eu mesmo foi assim, quando o Senhor me chamou, foi forte, foi muito forte, mas eu ainda não sabia que era para ser um profeta. Eu imaginava, só que eu pregaria, né? Eu me imaginava, eu sabia que era algo forte, que tinha a ver com nações. Na época eu já sabia que Deus tinha algo com nações comigo. E eu me entendia como um missionário, né? Eu falei assim, cara, eu vou entregar minha vida. Eu falei assim, eu vou entregar minha vida. E realmente entreguei, irmãos, eu entreguei minha vida. Essa é uma chave. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que entregar o seu destino, o controle da sua vida no altar de Deus. Essa é a chave. Primeira. E eu entreguei minha vida no altar, né? Da vontade de Deus. Eu me abandonei no altar de Deus. Eu falei assim, ó, eu vou lá, eu não quero saber de mais nada. Na época, né? Eu falei assim, cara, eu não quero saber de mais nada. Eu quero Deus, eu quero o que Deus tem para mim. E aí eu fui com tudo, né? Eu fui radical. E aí eu mergulhei numa vida, né, de busca, de consagração, de oração, de entrega. E nesse processo eu fui descobrindo. A princípio eu pensava assim, eu sou um missionário. Tem sim Orcedina, né? Tem sim, tá? Depois eu posso falar sobre isso, mas tem sim. E aí mas aí no processo, só que daí o meu processo começou a ser muito difícil. Eu creio que mais do que o natural, porque os meus amigos, eu tinha amigos, eu fazia seminário, até eu fui pro seminário, né, na época, fazia estudar teologia e tal. Meus amigos viravam pastor fácil, né? Os meus amigos lá começaram a estudar um pouquinho e aí daqui a pouco já eram ordenado pastor, já eram consagrado pastor, e eu vi que Deus me levou para o caminho ao contrário. Deus me tirou de cena e me levou para um deserto. E aí eu falei, cara, meu Deus, o que é isso? E aí nisso eu comecei a entender. E aí o Senhor começou a me falar sobre a unção profética. O Senhor começou a me falar sobre o ministério profético. O Senhor começou a me falar sobre os nazireus, né? Ou seja, pessoas que se consagram, né? E aí eu comecei a entrar nessa dimensão que o Senhor me chamou. E fui sendo treinado ao longo dos anos. Eu quero que você também entenda isso, irmãos. O Senhor vai te preparar ao longo dos anos
Ainda mais se o seu chamado for para o ofício, né? Se você tem um chamado para um dos 5 ofícios de ministério, o Senhor vai te preparar ao longo dos anos. É uma preparação, é profundo isso. E o Senhor foi me preparando. E aí, até que eu comecei a me mover, né, nesse ministério, no ministério profético, mas eu tive uma visitação, algumas visitações do Senhor. Uma delas eu tive uma visitação onde eu tive um arrebatamento, né? Mas eu não vou falar dela agora. Eu tive uma experiência com o Senhor. E um pouco depois eu tive uma outra experiência que ali eu vi que eu fui selado dentro do ministério de profeta. Foi quando eu recebi, eu até já contei, né, aqui na internet, eu recebi um batismo de fogo muito forte. E eu escutei a voz do Senhor dizendo: profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações. O Senhor repetiu algumas vezes, né, essa frase para mim. Então, irmãos, eu fui de uma pessoa que sabia que tinha sido chamado para fazer a obra, para alguém que entendeu especificamente, né, o chamado. E graças a Deus hoje, né, eu, minha esposa, estamos estabelecidos, né, firmados, depois de longos anos de preparação, estamos firmados, estabelecidos dentro de um chamado que é muito difícil, né, que é o ministério profético. É um chamado que requer um alto grau de renúncia, requer muitas batalhas no mundo espiritual. Então é muito importante também você saber que o chamado não é uma brincadeira, né? O chamado é algo muito sério. E quanto mais o Senhor for te confiando ou for te confiar, mais será cobrado, né? E mais será exigido também da sua vida. E o profeta, até lembrando de estar no lugar errado no ministério, teve um lugar que eu morei, um lugar que eu conheço, que tinha uma mulher que era missionária e ela ganhava muitas almas. Até um pastor falando dela que foi ganhado, conquistado, vamos dizer, conheceu Jesus através dela. Falou: ó, não tem ninguém que ganhou mais almas do que ela. Mas só que as pessoas não permaneciam na igreja. E um dia, quando eu estava saindo da cidade, eu fui conversar com ela, falando que estava saindo da cidade. Ela falou assim: ó, pastor, não sei. Ela mesmo falou que não sabia cuidar das pessoas, ela não tinha paciência, tá? Então, porque na verdade ela tinha um chamado de evangelista, né? De ganhar almas, evangelista está indo e ela ia, mas cuidar já é um trabalho pastoral. E aí ela não tinha paciência e aí tratava mal as pessoas não ficavam. Pelo tanto de alma que ela ganhou e pelo tempo que ela tinha na cidade, 20 anos, a igreja dela era para ser maior da cidade. Mas aí até falei isso para ela, falei: ó, missionária, se você tivesse alguém para cuidar, você ganhar e alguém cuidar, e assim ela falou, e aí ia ser perfeito. Então ela estava no lugar para cuidar de vidas, mas não era isso o chamado dela. O chamado dela era ganhar almas como evangelista, estar indo, e ela ganhava mesmo, mas na hora de pastorear, ela não foi chamada para aquilo. Então tem Olha só. muita gente das igrejas que eu conheço, isso é um exemplo, mas posso falar outros exemplos, que está em uma posição errada. Às vezes ele não tem consciência disso, né? Mas ele está no lugar errado, que não foi chamado para aquilo. Isso, Não sei, se, exatamente. não sei se você já viu casos assim. Com certeza, com certeza. Exatamente, muitas vezes, né? Muitas vezes. E às vezes é um erro até da própria liderança, né? De não conseguir identificar no corpo de Cristo os dons, né? Especificamente. Então, muitas vezes a liderança coloca aquela pessoa, né? Você vai ser consagrado a obreiro aqui e vai fazer isso, mas às vezes a pessoa foi chamada para outra coisa, né? Então, e também é muito importante isso. Os líderes serem mais abertos
as variedades de ministérios e de chamado, porque existem muitos tipos de chamados, muitos tipos, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, ele fala assim que existem vários tipos de operações, mas o Espírito é o mesmo, né? Existem vários até aqui diz assim, vários tipos, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos, né? Então, nós não podemos nos limitar, porque existem diversos tipos distintos de chamados e de ministérios, de dons, né? Enfim. Mas vamos lá então, eu quero entrar para tentar te ajudar, irmãos, a você mesmo enxergar, né? Você mesmo conseguir identificar para que você é chamado. Então, vamos lá. Eu vou dar alguns pontos aqui, mas primeiro deles, eu creio que o chamado tem muito a ver com o coração. Entenda o seguinte, pense no coração de Deus, né? O coração de Deus, ele foi manifestado nos 5 ministérios. Então você vai ver, por exemplo, o evangelista. Vamos começar. O evangelista, por exemplo, o que o evangelista sente? O evangelista sente o amor pelas almas. Ele sofre com a ideia de que as almas vão para o inferno, né? É como se o evangelista ele consegue sentir isso. Isso ele vem da onde? Do coração de Deus. Deus sofre pelas almas, pelos perdidos. Existe um peso muito grande, né? O Reinhard Bonk, por exemplo, que você citou, provavelmente ele recebeu uma carga dessa dimensão do coração de Deus que o Senhor concede aos evangelistas. Naramasheka Manarasui. Então, Aleluia. quando você recebe essa faceta do coração de Deus, você começa a ter um outro olhar para os perdidos, você começa a amar os perdidos, e aí, em alguns casos, a pessoa só foca nisso, inclusive, né? Entra até no exagero. A pessoa até pensa assim, cara, para que eu tô aqui no culto? Para que eu tô na igreja? Eu tinha que estar lá fora pregando. Para que esse pastor tá aí pregando para quem já é crente? O pastor tinha que sair para a rua e pregar. Então, por quê? Porque ele recebeu uma revelação do coração de Deus, que é o amor pelos perdidos. Então, quem tem um chamado para... inclusive, eu falei com uma pessoa esses dias, né, que Deus nos mostrou numa das nossas reuniões, que ele é um evangelista. E aí eu entreguei a palavra, né, a profetisa Bruna, que recebeu essa palavra sobre ele, e aí um amigo meu, eu fui lá e falei. E aí ele falou, realmente, minha vontade é de ir para a rua, eu tenho vontade de falar com as pessoas da rua, que não são da igreja, eu até não entendia muito para que tanto culto, uma coisa assim que ele me falou. Só que ele já está equilibrado, né, ele já falou assim para mim, hoje eu já entendo que é importante ter os cultos, ter as reuniões para quem já é crente, mas ele quis dizer que o maior peso dele era pelos perdidos, realmente, né? Então, o evangelista tem essa característica do coração de Deus. A Renilza Pires, né, também, que é meu sobrenome também, minha xará de sobrenome, falou assim, quem tem chamado de profeta flui nos dons espirituais? Sim. Porque o profeta, ele recebe do Senhor os dons de comunicação, de revelação. Alguns chamam de dons proféticos, né? Mas são dons de comunicação, que seriam profecia. Então, o profeta ele tem o dom de profecia. A profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Esses 4 aqui são os dons de comunicação, são os dons de revelação. Eu acho que eu posso até dizer mais do que geralmente, eu creio que em todos os casos, mas vou colocar geralmente, né, para não fechar muito.
geralmente, quem é um profeta de ofício carrega esses 4 dons, né? Ele carrega tanto a profecia, quanto a palavra de conhecimento, quanto a palavra de sabedoria, quanto o dom de discernimento de espíritos. Também carrega o dom de línguas, né? E muitos deles, ou alguns deles, interpretam também o dom de interpretação de línguas, né? Então, o profeta, ele carrega muito esses dons da fala, os dons de fala, os dons de revelação, de comunicação. Já o apóstolo, ele pode também, né, ter esses dons de comunicação, vai ter muitos desses dons, mas ele também, geralmente, tem o dom de sinais e maravilhas e o dom de fé. Geralmente o ministério apostólico ele também movimenta esses dons de sinais, de maravilhas, de fé. E dentro dos dons de comunicação, a palavra de sabedoria, geralmente do apóstolo, também é forte. A palavra de sabedoria, porque o dom de palavra de sabedoria traz uma estratégia, às vezes, né? José do Egito tinha essa palavra de sabedoria. Então, ele não só interpretou o sonho do faraó, mas ele trouxe uma estratégia, ele trouxe uma direção, ele trouxe um plano. E o apostólico geralmente tem muito a questão de trazer o plano, né? O apóstolo, ele muitas vezes ele vê a arquitetura no reino de Deus, aquilo que está arquitetado, e aí ele consegue trazer um planejamento mais abrangente para o corpo de Cristo, né? Tem várias perguntas aqui, mas eu vou tentar aqui. Pode? Pode continuar, que a profeta Bruna vai responder alguns, tá? Ela está respondendo. Não, você Então, pede tá aqui. porque pede fio da meada. Isso, ok. Se você prestar atenção, irmão, ele está falando que cada ministério tem uns dons específicos. Ele já falou do profeta, falou do evangelista. Aí, isso que você está falando, eu tenho isso, já para você se identificar. Fica Eu tenho ligado. uma boca nas vidas. Aí você falou, então eu fui chamado para um evangelista. Eu tenho esses 4 dons que ele falou, opa, fui chamado para profeta. Então, é uma forma de você estar se identificando. Também estamos aí, teremos Altair. Só aproveitar esse gancho que tá o pastor tá aí aqui falando do nosso encontro que nós vamos estar em Piraquara, quem também dia 18 de janeiro, que vai ser às 3 horas da tarde, às 15 horas até às 21 horas, 18 de janeiro em Piraquara. E também o que acontece, profeta? Às vezes, no encontro profético, muitas vezes Deus usa um profeta, uma palavra ali para falar, às vezes confirmar algo é algo que, você foi chamado para isso, meu filho. Exatamente. Então, você de Piraquara, Curitiba, venha 18 de janeiro. Pode continuar, profeta. Glória a Deus. Shalom, pastor Altair. Vai ser um prazer estar com você aí, hein? Em Piraquara, vai ser poderoso. Todos que estão aí na live, que são aqui da região de Curitiba, né? Façam um esforço. Entre ali nos links, né? No link ali no canal do Ariston. Faça a sua inscrição, vai ser um tempo poderoso. Você que é de Curitiba, Pinhais, Colombo, Piraquara, você que é dessa região aqui, né? Araucária. Temos muitas cidades aqui no entorno de Curitiba, né? Então você é nosso convidado, vai ser um tempo muito bom, muito poderoso. Então vamos lá. Então, o evangelista, ele recebeu essa parte do coração de Deus. Agora vamos para o pastoral. O pastoral, por exemplo, ele já recebeu uma porção de outro aspecto do coração de Deus. Então, ele já recebe o amor que Deus tem pela ovelha, pelo cuidado da vida, né, daquela pessoa. Então, por exemplo, aquela irmã que o Ariston citou, ela não tinha muito desse aspecto de sentir o cuidado, esse cuidado pastoral de Deus. Tudo isso é de Deus, irmãos. Jesus, ele era o 5. Ele era o evangelista, né, que estava pregando para Nicodemos ali à noite, evangelizando Nicodemos. Ele era o bom pastor que dava sua vida pela ovelha, né? Então,
tudo isso está no coração de Deus, e ele vai depositando no corpo de Cristo. Então, a pessoa que já tem um chamado mais para o pastoral, ela já tem muito o interesse em cuidar de quem já é cristão, né? Em cuidar da pessoa, em se interessar pelos detalhes, em escutar, né? Aconselhar, escutar. Ele se importa. Ele entra numa aliança, né? Com a pessoa. Ele entra numa aliança com a pessoa, numa amizade com a pessoa, e ele acompanha, né? Ele gosta de acompanhar aquela pessoa no desenvolvimento dela. O pastor, ele vai gostar de batizar o filho da pessoa, de fazer o casamento, né? E ele quer acompanhar os ciclos da vida da pessoa. Então, é algo do coração de Deus. Existem alguns dons, eu creio, aqui dentro do chamado pastoral, que estão lá, acho que em Pedro, quando ele fala sobre misericórdia, o dom de socorro. Envolve muito aqui o chamado pastoral também, né? Isso. Mas não se limita, tá? Não se limita a isso. Mas geralmente o pastor ele vai ter muito esse coração de socorrer, de ter misericórdia, né? Beleza. O mestre. O mestre já recebeu uma outra porção do coração de Deus, né? Já é uma paixão pelas escrituras, já é uma paixão pela verdade, pelo conhecimento de Deus. O zelo dele está na instrução, né? Então, o mestre, ele quer instruir na palavra. Pode ser que ele não vai entrar na sua vida para te pastorear, mas o mestre, ele vai trazer a instrução para que você pegue a palavra, você compreenda a palavra e você aplique na sua vida, né? Os ensinamentos da palavra. Nós temos aí no Brasil grandes, né, mestres aí, Luciano Subirá, né, por exemplo, até se o Ariston quiser citar algum, lembrar de algum, mas é um exemplo, né, de algumas pessoas. E aí agora eu deixei para o final, um pouco mais para o final, o profético e o apostólico, né? Mas deixa eu ver as perguntas aqui, Ariston. A Onélia falou que sente a dor das pessoas. Perguntou se existe evangelista, profeta. Sim, sim. Uma pessoa que eu creio que era um evangelista, profeta, Mateus, foi o Gregório McNutt. Então, o Gregório, por exemplo, eu até conheci ele pessoalmente, né? Ele era um cara que saía para as ruas para evangelizar, ele tinha uma paixão por almas muito grande. Ele entrava no elevador, começava a pregar, ele ia para as ruas e pregava, orava pelas pessoas nas ruas. Então, ele era um evangelista, mas ele também era um profeta, né? O Gregório McNutt. Então, existe sim. A profetisa Bruna até já respondeu ali, né? Que podemos ter mais de um chamado, né? Então, glória a Deus, isso aí. Então, vamos lá. O primeiro ponto, então, que eu disse foi sobre o coração, né? O coração. Então, o que você sente mais forte, né? Dentro de você? Você sente um zelo por salvar almas? Você sente um zelo por cuidar de pessoas? Você sente um zelo por ensinar as escrituras? Ou você se interessa muito pelo conhecimento, né? Então, são dicas para você ir identificando. O profeta, ele já recebeu ele já tem uma coisa muito assim com a intimidade com Deus. O profeta, ele tem algo assim com o relacionamento espiritual, né, com os lugares altos. Muitas vezes ele até vai para a solitude, ele vai para a solidão, porque ele tem ele recebeu do Senhor. Aqui eu vou contar a minha experiência, então. Por exemplo, quando eu falei que eu tive uma experiência de arrebatamento.
quando eu tive uma experiência de arrebatamento, que o Senhor me levou para eu subir, né, para o céu, e nessa experiência, o Senhor falou para mim assim: diante do meu trono não é o lugar de maior intimidade. Aí eu ouvi aquilo, aquela frase já me impactou, já me chamou a atenção, né? E nessa experiência eu fui levado num quarto. Era um quarto, é como se fosse um quarto de dormir. Tinha uma cama nesse quarto e era um quarto antigo. Tinha até aquele véu, né? Aquelas camas antigas com aquele véu. E o Senhor estava nesse quarto. E nesse momento eu, o Senhor estava sozinho. Eu senti a solidão do Senhor. E nisso é como se houvesse ali um rio que corria bem devagar e eram as lágrimas. Eram as lágrimas de Deus. E nessa experiência que eu tive, o Senhor falava assim para mim: esse é o seu lugar. Eu quero, em outras palavras, mas era como se o Senhor, é porque eu não ouvia as palavras, mas eu recebia todo esse sentimento de Deus. Era como se o Senhor estivesse falando para mim: eu quero você aqui comigo. Eu quero que você sinta o meu coração. Eu quero que você me faça companhia. Pode. Eu quero que você assista diante de mim, que você vive diante de mim. E essa experiência que eu tive tinha a ver com o meu chamado como profeta, para estar com o Senhor, para permanecer com Ele. Por quê? Porque o profeta, ele também é aquele atalaia, né? Que Ezequiel fala que o atalaia, ele fica num lugar para ouvir o que o Senhor vai falar. E quando ele escutar o que o Senhor falar, ele vai descer e vai anunciar, né? Ele vai descer e ele vai proclamar. Então, o profeta, ele recebe esse coração esse amor pelo zelo, ele tem um zelo pela santidade, ele tem um zelo pelo temor do Senhor, pelo altar de Deus, ele quer trazer alinhamento, ele quer trazer reparação, ele quer trazer a justiça de Deus, né? Por quê? Porque ele se importa com o Senhor. É o amigo, né? É o amigo do noivo, né? O apostólico, ele recebe uma graça muito forte, queridos. Rapidinho, só para você ilustrar em Jesus aqui, ó, por exemplo, quando Jesus entrou no templo e pegou ali o azorrate, né? Ali ele se moveu no zelo profético, como profeta, né? E ele até fala, né? O zelo da sua casa me consome. Então ele estava se movendo como um profeta no zelo do Senhor. E aí ele fala: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O apóstolo, ele já tem uma carga pelo corpo de Cristo. Ele se importa pelo corpo de Cristo de uma forma mais ampla. Então ele vai se importar, como o apóstolo Paulo, por exemplo, se a igreja está madura, né? Ele tem um peso pelo corpo de Cristo na terra. Ele quer que todos amadureçam, ele quer ver a expansão, o crescimento do reino de Deus. Então, eu até escutei recentemente um amigo pregou e ele até falou sobre isso, né? Que uma igreja pastoral, e aí esse é o gancho, né? Porque o Ariston tem os dois, né? O Ariston tem os dois. O Ariston tem o cajado de pastor e o cajado de apóstolo. Amém. E então esse pregador amigo, ele é um apóstolo. Ele falou assim: a igreja que ela só é pastoral, ela é como uma mãe que ela quer abrigar. Ela quer abrigar, ela quer o filho pertinho, ela quer até mimar às vezes, né, o filho. Ela quer, vem cá, fica aqui com a gente. Ela quer o filho ali.
ela quer amamentar, ela quer cuidar da criança. Já a igreja apostólica é como o pai que, que já quer que o filho sai daqui, vai trabalhar, né? Vai, cresce, vai, monta tua família, vai casar, vai ter filho, vai constituir tua família, depois você volta para me visitar aqui, né? Porque o apostólico ele tem essa visão macro da expansão. Então, Paulo, por exemplo, ele ia para uma cidade, ele fundava um ministério, depois ele já saía dali, abria em outro lugar, porque ele está preocupado com o crescimento, com o estabelecer na terra. O profeta gera no mundo espiritual, em oração, intercessão, jejum, ele gera muito no mundo espiritual, e já o apostólico ele já manifesta mais. Por isso que os dons de milagre acompanham muito o apostólico, porque ele está manifestando na terra a realidade do céu, com sinais, prodígios, maravilhas, para testemunho, né, do evangelho. Então, Ariston, você tem os dois, então você vai ter um bom equilíbrio, né, entre o cuidar e o expandir, o cuidar e o expandir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, olha só, a primeira chave para você então descobrir é o coração. Qual é o seu coração nisso tudo que eu estou falando? O que você gosta mais? Né? Até a profetisa Bruna fala muito disso, né? Nas nossas reuniões ela já falou uma vez isso. Por exemplo, quando ela estava na igreja dela, quando chegava a palavra, a parte da profecia era a parte que ela gostava. Porque é a característica dela, do profeta. Então, você pode ser algo parecido, é uma dica. O que você gosta mais, né? O que mexe mais com o seu coração? O que queima mais no seu coração? Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é os dons. Os dons. Então, primeiro ponto, coração. Segundo ponto, os dons. E quais são os dons que estão sendo manifestos na sua vida? Podem indicar o seu chamado, né? E aí a gente já citou aqui um pouco, né, da questão dos dons. Por exemplo, o evangelista, ele geralmente carrega muito o dom de palavra de conhecimento, acompanhado do milagre, né? Da cura, por exemplo. Um exemplo é o Todd White. Ele até tem uns vídeos, né, dele que ele faz exatamente isso. Ele tá na rua, de repente ele começa a falar: você tá com uma dor no joelho? Isso é uma palavra de conhecimento. Aí a pessoa fala: realmente, ó, eu caí, semana passada eu caí, meu joelho tá lesionado. Aí ele já começa: Deus me mostrou porque ele te ama. Aí ele já começa a evangelizar. E aí ele, por exemplo, fala: posso orar por você? E aí a cura acontece. Esse é o evangelista. Então, o evangelista geralmente se move em dons de palavra de conhecimento, que são essas revelações, né? De, por exemplo, uma enfermidade ou algo. Tua filha está doente, tua filha. A palavra de conhecimento te mostra algo que já está acontecendo ou já aconteceu, né? Na vida da pessoa. E o dom de cura, né? O dom de milagres. Então, é muito importante que você preste atenção nos dons que você tem. Quais são os dons que você tem? Isso vai poder revelar para você o teu chamado. Quer falar algo sobre isso, apóstolo Ariston? Não, pode sim. Então, vai pegando a chave aí, irmãos. Vai pegando a chave, vai tendo discernimento. Isso. Então, os dons. Uma terceira coisa, o reconhecimento das outras pessoas. O reconhecimento das outras pessoas que eu digo é do corpo de Cristo, né? O reconhecimento do corpo de Cristo. Por exemplo, quando eu comecei a operar no ministério profético, é claro que é um amadurecer. Você começa errando, você começa mais inseguro, mas você tem que começar. E quando você começa, você pode errar. Isso é normal. Você pode orar por um enfermo e ele não ser curado. Você pode falar algo e não ser tão preciso em algo que você falou. Porque você está sendo treinado, você está começando, você está amadurecendo.
Só que com o tempo você começa a ser assertivo. Você se torna mais seguro. Você já tem muito mais clareza quando é a voz de Deus, quando é o Senhor de fato que está falando, quando não é. Você sabe quando é uma visão de Deus. Você sabe quando um sonho é uma revelação. E isso pode se tornar muito preciso e profundo, né, na medida que você amadurece e cresce. Eu comecei a exercer os dons, chegou uma altura, aqui na minha cidade de Curitiba, que as pessoas me reconheciam dentro do ministério profético. E as próprias pessoas começou a me chamar de profeta. E eu nem falava, agora eu coloquei, né? Por uma direção de Deus, inclusive, eu comecei a colocar mais claramente, profeta Renato Pastene. Deus falou para mim me apresentar com o título de profeta mesmo, para comunicar claramente quem eu sou no reino de Deus. Mas antes eu não tinha isso, eu não usava muito, eu não colocava o título, mas as próprias pessoas já me chamavam. Aonde eu ia, o profeta Renato, o profeta Renato. Por quê? Porque o próprio corpo de Cristo via os dons em operação, via os meus frutos, via o meu ministério. Então, isso também é muito importante, porque você vai ser ordenado, né? Aqueles que têm chamado para isso, você vai ser ordenado, ou você um dia vai receber uma unção que vai ser apenas o reconhecimento de quem você já é. Então, um pastor, por exemplo, ele já pastoreia, ele já se importa com as pessoas, ele já cuida das pessoas, e as próprias pessoas veem ele como um pastor, procuram ele como um pastor. E aí chega uma hora em que o Senhor vai te ordenar, né, publicamente. Por quê? Porque você já é aquilo. Então é só um reconhecimento público de uma unção que você já está se movendo nela, né? Então isso também é importante. Você caminhar nos dons que Deus te deu e naturalmente você vai sendo colocado no seu lugar no corpo de Cristo, as pessoas vão reconhecer isso, né? Tem algumas perguntas ali, né? Eu percebi que o pessoal está colocando bastante o evangelista do lado do profeta, né? Olha lá, alguém também falou, como também ministro, alguns me chamam até de profeta adorador. Tem porque existem tipos distintos também de profetas, né? Até nós Até, falamos. desculpa cortar, até Pode falar falar. nisso, que eu estava pensando nisso. Mesmo dentro do ministério profeta, ou apóstolo, ou pastor, como você falou do versículo, diversidade de operações, não são iguais, né? Vamos dizer, mesmo aquele que tem o chamado profeta, o outro é chamado profeta, até o Jim Grow, ele fala de 12 veias do profético, né? Isso, Eu acho que ele fala 12. isso, tem um livro lá do Jim Gow, se chama O Poder Profético da Visão, o livro do Jim É Gow. muito bom. E ali ele fala, inclusive ele cita alguns profetas adoradores ali, né? Aí eu acho que ele cita o Kevin Prosch, se eu não me engano. Não sei se é o Kevin Prosch, mas aí ele cita, né? Então, o Kevin Prosch é um exemplo, Luan. Até pesquisa depois, se você quiser. É um ministro de adoração que eu gosto muito, né? Ele é um profeta adorador, né? Ele é um tangedor, ele até fabrica instrumentos, né? Ele cria instrumentos e ele é muito dessa. Deus depositou algo nessa área para ele muito forte. E então você vai ver nas escrituras profetas que tocavam instrumentos. No tabernáculo de Davi tinha Emã, Asaf e Gedutum, que eram profetas, os três, profetas músicos, né? Inclusive o profeta Asaf, que compôs vários salmos, Asaf, ele era um vidente. A Bíblia diz que ele era um profeta do tipo vidente e ele era um profeta músico, adorador. Abacuque, o livro de Abacuque também dizem que Abacuque era um músico no templo.
E então, provavelmente ele também era um profeta, né? Tanto é que o livro de Abacuque, meio que uma parte deles são canções ali. Acho que o capítulo 2 é uma canção, na verdade. Beleza. Aí alguém colocou ali sobre o evangelista e o profeta, né? Eu já vi casos em que a pessoa é os dois. Até tem um irmão aqui que está entre nós, eu não vou citar o nome aqui, que eu conversei já com ele, eu creio que ele tem os dois. Né? Uma vez eu conversei até sobre isso com ele. Profeta e evangelista. Ah, mas na realidade, irmãos, é bem distinto, tá? Até deve ser difícil ser um profeta evangelista, eu imagino, porque é muito distinto. Ah, porque como vamos colocar assim? A gente sabe que todos, né, são chamados para pregar o evangelho, tal. Isso é uma missão, o ID, né, e tal. Mas o evangelista ele vai com muita força nisso, né? Ele tem uma ênfase muito grande nessa parte. E o profeta já não tanto, já não tanto. Vamos dizer, a pessoa que é mais profeta, né, do que o evangelista, ele já, o peso dele está mais em outros aspectos. E claro que pode ter alguns casos que fujam essa regra que eu estou falando, tá? Eu estou dando assim o que eu percebo, é o que eu percebo ao longo dos meus anos de experiência. Já conheci muitos ministros, muitas pessoas, então eu estou trazendo assim o que eu creio, né, o que eu percebo. Porque o profeta ele já tem uma pegada mais de estar no lugar secreto. Às vezes ele gosta de ir para o monte, ou ficar na casa dele, ou no quarto. Ele já tem uma pegada mais para a intimidade, para o secreto. E já o evangelista já quer ir para a rua, né? Então eles são bem diferentes, mas tem casos que a pessoa é os dois. Por isso que eu falei, eu creio que ser um profeta evangelista não deve ser tão fácil, para equilibrar isso. Eu, por exemplo, eu creio que um dos aspectos mais que eu menos tenho é do evangelista, que eu menos tenho. Eu até sei que eu me movo bastante na parte de mestre, de ensino também, né? Deus me deu isso de abrir as escrituras, de compartilhar os ensinos, tal. Ah, eu sou um profeta, o mais forte, o meu carro-chefe é ser um profeta, mas eu também gosto dessa parte do ensino, do mestre e tal, né? Também. Agora, o evangelista, para mim, é sempre um desafio, a parte do evangelismo. Para mim. Eu creio que para a maior parte dos profetas deve ser um desafio. Porque o profeta, ele está muito na dimensão da batalha espiritual. Então, geralmente ele sente muito mais do que os outros. O quê? O contato com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ela é um evangelista, ela está no habitat dela, ela está na rua, ela está de boa. Ela está ali na rua, ela fala com várias pessoas na rua, ela não sente tanto o peso espiritual daquilo. O profeta, ele sente muito mais, ele tem uma sensibilidade nesse sentido mais forte. Então, para ele, às vezes é um sacrifício lidar com a pessoa na rua, por exemplo. Por quê? Porque ele sente no mundo espiritual. O embate dele acontece em outra esfera. Então, não sei se está dando para entender o que eu estou colocando. Então, geralmente, ele sente muito mais, ele sofre muito mais. O profeta, às vezes, ele vai entrar numa loja e depois que entrou naquela loja, ele vai passar mal o dia inteiro, a tarde toda, com dor de cabeça. Por quê? Porque naquela loja, às vezes, tinha um altar demoníaco, alguma coisa assim. Então, o profeta, ele sente muito. Isso também tem a ver com o dom de discernimento de espíritos, né? Essa sensibilidade, então ele acaba sentindo mais do que os outros. E também, profeta, eu creio que o que está sendo ensinado aqui para você descobrir o seu chamado, e o grande desafio para a igreja é fluir nesses 5 ministérios. Tem uma época que muitas igrejas falavam, vamos fluir nos 5 ministérios, mas ainda não vi nenhuma igreja plenamente fluindo os 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, se a igreja fluir nos 5 ministérios, isso daí vai ser algo poderoso. Glória a Deus, glória a Deus.
Então, olha só, você tem que sondar o seu coração, ver qual é o peso, né? Eu vou até além da questão dos 5 ministérios nisso que eu vou falar agora. Isso pode ser na área de medicina, na área de advocacia, na área. Você pode ter um chamado para ser um professor, um educador, ou para ser uma mãe de família. O que está no seu coração? Porque dizem que a tua indignação é o teu chamado, né? Eu já ouvi essa frase. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que tem uma indignação pela fome, por crianças que passam fome, pelos órfãos. Mas algo forte, né? Claro que nós todos precisamos ter esse sentimento, mas é algo maior, assim, você. Cara, você pensa nisso, você fica tentando achar soluções para isso. Quem sabe, você foi chamado por Deus para atuar nessa área social, né? Abrir um projeto, abrir um orfanato. Então, preste muita atenção àquilo que indigna você. O que indigna você? Ah, Gideão, por exemplo, ele tinha uma indignação, né? Ali dentro dele. Deus usou aquilo para usar ele. Então, às vezes, você se indigna pelas pessoas serem injustiçadas nos tribunais. Às vezes, você tem um chamado para ser um advogado ou até um juiz. Às vezes, o Senhor quer que você estude para você se tornar um juiz, né? Assim, juiz que eu digo mesmo, né? Um juiz na esfera do Estado, né? Esfera pública e tal. Você tem que sondar o que indigna você. Porque pode ser que você já veio desenhado, lembra que eu falei que você já vem com um desenho do céu? Pode ser que o Senhor colocou o seu desenho de forma que essa indignação é só fruto do desenho, do código que já está em você, né? Até ouvi alguém falou alguma coisa assim que para a pessoa ser médico é porque ela é diferente, né? Ela é diferente, porque a pessoa fazer uma faculdade, ver sangue, né? E aquela coisa toda ali, geralmente é só quem tem chamado, é só quem já nasceu, né? Com algo diferente mesmo para essa área. Então, você tem que sondar, você tem que avaliar o que você gosta ou o que te indigna. Beleza. Então, olha só, o coração é uma coisa. Segunda coisa, os dons. Quais são os teus dons? Ou quais são os dons que você mais ama e está procurando também? Às vezes você não tem o dom, mas você é apaixonado por aquele dom. Também vale. Dons, o reconhecimento dos outros, o que as outras pessoas percebem em você. É claro que aqui também tem que ter um equilíbrio, porque os outros também podem errar, né? Às vezes. Eu já vi muitos casos que as pessoas erram a respeito de alguém. Mas, assim, é válido você considerar o que os outros estão falando, né? Ok? E como o Alisson falou, a quarta coisa, as profecias, as visões, as revelações. O que o Senhor te falou, ou quando veio alguém e te entregou uma palavra, o que foi falado a teu respeito, né? Paulo, ele falou para Timóteo, né? 1 Timóteo 1,18. Lute, batalhe, combata de acordo com as profecias que foram liberadas a seu respeito. Por quê? Porque a profecia, quando ela é de Deus, né? Quando ela é genuína, ela é o quê? O profeta pegou um pouco do que está escrito nos teus livros e trouxe. Então a profecia revela o teu destino, revela o que está escrito nos livros a teu respeito. Então, quais são as palavras que foram liberadas a teu respeito, né? O que o Senhor já falou com você, né? Sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Isso também é muito importante. Eu creio que esses 4 pontos, Ariston, assim, podem ajudar cada um de vocês a entenderem melhor, né, quem vocês são, qual é o chamado de vocês. Anota aí esses 4 pontos
E tudo isso Deus vai falando, às vezes gradual, coisa e tal. Às vezes Deus já falou, né? Às vezes a pessoa. Tem muita gente que tem dúvida de tudo, né? Mas Deus às vezes já fala e a pessoa tem dúvida. Mas com certeza, como foi falado no começo da live, todas as pessoas que estão aqui ao vivo, aqueles que vão assistir depois dessa live, não nasceu por acaso, talvez até o seu pai, sua mãe não quiseram, mas Deus que já desenhou você, você tem um propósito de Deus. Se não descobriu, use essas 4 chaves aí que você vai descobrir em nome de Jesus. Glória a Deus, isso. Glória a Você vai Deus. orar e também essa oração que você vai fazer é para iluminar isso, né? Paulo ora, né? Fala assim, ó, que ilumina os seus olhos para ver o seu chamado que você tem, da herança, do poder. Glória a Deus. Isso, vamos orar nesse sentido, né, Ariston? Vamos. Meu chat aqui travou, só tá, eu não estou vendo nada mais, mas vamos orar aí, você vão ter revelação. Glória a Deus. Amém, Rose. Eu tô lendo ali, né? Para ativar a fé das pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que tem a ver com o dom da fé. É algo de movimentação, né, Rose? Pelo que você me fala aí, você tem algo de movimentação, de você ativar, né? De você. Para você ativar, você movimenta, né? Você movimenta a unção, você movimenta os dons e ativa, né, a vida das pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, apóstolo Ariston, e aí, né, conforme nós oramos, quem sabe o Senhor vai trazendo algumas coisas novas também aqui. Podemos Amém. orar? Vamos lá então. Pode. Pai, obrigado. Aleluia. Vou me pôr de pé aqui. Jaramakandara surru bakashere mandara surru. Rukatarakan girihambara mandara basui. Glória a Deus. Pai, eu quero orar agora que o Senhor eleve o chamado de cada pessoa que está aqui nessa live, que está escutando com o coração sincero. Eleve. Rabakataramando shoromondoro sorrobanakata sheremandarabasui. Ramandarama manashekemandaramasuru akata sheremandas. Aleluia. Eu quero te pedir. Agora há pouco, enquanto eu estava orando aqui, apareceu o número de pessoas ali, apareceu 77. Agora apareceu de volta para mim aqui, ó, 77 pessoas. Eu creio que esse é um indicativo de que o Senhor está aumentando a unção sobre vocês, porque o 77 fala do dobrado, né? Então, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor eleve o chamado de cada um, aumente a unção de cada um. Aquilo que já está sobre eles seja aumentado 2 vezes mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que os dons que estão dentro deles sejam chamados para fora, sejam ativados em dobro, em nome de Jesus. Ramambarashekemandas. Senhor, seja o dom de cura, seja o dom de palavra de conhecimento, dom de sabedoria, fé. Senhor, o dom de milagres, sinais, discernimento. Pai, em nome de Jesus, que os dons sejam ativados na vida dos teus filhos. Aleluia, taramanás. Aumenta a unção, Pai. Aumenta a unção. Libera os anjos, Pai. Libera os anjos na casa de cada pessoa. Aumenta a unção sobre cada um. Aumenta a unção. Em nome de Jesus. Despeja, Senhor, as botijas. Despeja o azeite, Senhor, como despejando o azeite, Senhor, sobre a cabeça. As botijas do céu sejam derramadas. O óleo novo. Uma unção nova, Pai. Sobre a vida deles. Desperta os evangelistas. Desperta os pastores. Os mestres. Profetas. Apóstolos. Senhor, missionários, diáconos, Pai, professores, médicos, advogados, artistas,
jornalistas, enfim. Pai, em nome de Jesus, comece a despertar a vocação de cada um. Eu oro pelo espírito de sabedoria, o espírito de revelação, Pai, para que eles tenham os olhos do interior deles iluminados, Pai, eu peço, para saberem, para saberem o chamado, para saberem qual é a soberana vocação deles em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Robanagadash, Eremanara. Se tiver alguma palavra, Ariston, pode liberar, tá? Fica à vontade. Palavra de sabedoria, de conhecimento. Eu vi como se fosse uma luz, né? Uma luz. Tem pessoas que vão ter aqui a mente, né? Ver a luz como se chegasse na mente. Tem pessoas que vão ter a mente iluminada, né? E também Deus me fala agora porque algumas pessoas estavam confusas. Estava confusa na mente. Está vindo luz sobre você. Aleluia. Está vindo uma luz sobre você e toda a confusão vai sair, em nome de Jesus. Pai, eu peço por sinais também de confirmação, Senhor, do chamado dos teus filhos, Pai. Aleluia, Deus. Que hajam mais sinais, mais confirmações, que eles possam escutar do Senhor com mais clareza Aleluia, Deus. a respeito do para o que eles nasceram, Pai. Envia os profetas, Pai, para falarem também a eles nas próximas semanas. Que nas próximas semanas eles recebam sonhos proféticos de Deus. Eles recebam visões de Deus, profecias e sinais. Sinais também na palavra, nas escrituras. Que na palavra eles possam descobrir o chamado deles também, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, baixada. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua unção. Espírito de profecia, de revelação, venha. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com certeza, meu irmão, essa oração que foi pedido, você que estava em dúvida, em nome de Jesus, não vai ter mais dúvida. Você nasceu com um propósito e vai descobrir o seu propósito. Pergaminho do céu. Pergaminho do céu, ele escreveu uma história, Salmo 139, como o profeta falou. Está vindo aí nas suas mãos, em nome de Jesus. Está aí no seu espírito, na sua mente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Profeta, Aleluia. tem mais algo para acrescentar? E só lembrando os irmãos, ó, vou fazer o convite novo, dia 18 de janeiro, Piraquara, vai estar eu, profeta Bruna, profeta Renato. Nós vamos estar ali, passando a tarde ali, das 3 horas, das 15 horas até umas 21 horas,
tem uma taxinha que nós cobramos para ajudar no café. Não cobra nem todos os custos, toda a despesa. Essa taxinha que nós cobramos é para ajudar no coffee break. Vai ter um coffee break ali, nós parar, que nós vamos se alimentar o espírito e também tem que alimentar um pouco o corpo, né? Que é a tarde toda. Então, tem uma taxa que é para ajudar no café, no coffee break. Mas, com certeza, vai ser um dia especial estar ali junto, em nome de Jesus. Isso, aleluia. Glória a Deus. Geralmente, nesses ajuntamentos, né, Ariston, Deus libera muitas palavras a respeito do que nós falamos aqui hoje, né? Geralmente, nesses ajuntamentos, a gente vai liberando muito a respeito do destino das pessoas, né? Dos dons que as pessoas carregam, e a gente vai orando muito, né, nessa linha, né? Geralmente. Acontece muito. Também acontece, profeta, nesses ajuntamentos proféticos, nesses ajuntamentos de Deus, que às vezes a pessoa já sabe o seu chamado, E já tem ativada. e está travado, não está indo. E aí é como há um destravar nesses ajuntamentos, né? Que às vezes, em alguns casos, a pessoa já sabe, já tem conhecimento, mas aí é como se fosse um Exatamente. travar. Exatamente. Isso mesmo. Profeta, Aleluias. quer acrescentar alguma coisa para nós encerrar a live? Ó, quase 1h30 aí, os irmãos com certeza tem que aproveitar. Até assiste de novo, talvez você perdeu alguma coisa para anotar. De tudo que Sim. foi falado, muito um ensino profundo. Que deve Glória a Deus. ser algo. Quero só agradecer, né? Agradecer você, Ariston, novamente pela confiança, né? E agradecer cada pessoa também. Que o Senhor abençoe cada um grandemente. Amém. Fala seu Instagram para quem quiser ir lá seguir o Instagram e tiver dúvida, alguma coisa. Qual é o seu Instagram, o profeta? O meu Instagram é Profeta Renato Pastene. Eu acho que tá profeta.renato_Pastene, né? Acho que é isso, né? E tem o meu canal no YouTube também, que está Profeta Renato Pastene. Então ali também temos os nossos vídeos, né? Eu tenho alguns vídeos ali. Você pode se inscrever lá também no canal, no meu Instagram. Isso é uma bênção. Amém. Profeta, eu que agradeço. Que Deus abençoe o profeta Amém. Bruna, que está aí do lado Amém. aí. Deus Isso. possa abençoar vocês. Aí uma unção poderosa e tudo aí, Aleluia. projeto, Aleluia. em nome. Então, obrigado. Então, vamos encerrar a live. Que Deus abençoe a todos. Glória a Fica na Deus. paz. Fica na Amém. paz. Amém. Tchau, tchau. Apóstolo, um abraço. Um abraço. Shalom, shalom. Shalom.